Olá, como estão os nossos estudantes da Bíblia Sagrada? Estão gostando do livro de Efésios? É um livro curtinho, mas com muita profundidade, não é verdade? Olha, eu tenho orado por vocês e estou feliz em compartilhar mais um estudo. Na verdade, esse é o número 6. É o 6º estudo no livro de Efésios. E o título de hoje é O Mistério do Evangelho. O Mistério do Evangelho. Antes de iniciarmos propriamente dito, eu gostaria de pedir a você que dê o seu like se você gostou, se inscreva no canal, ative aí o sininho das notificações, porque eu gostaria que mais pessoas assistissem esse programa, mais pessoas recebessem a mensagem deste Evangelho. E quando você faz isso, o YouTube manda para outros lugares também, né? E com isso outras pessoas também assistem. Mande para as pessoas que você ama, que você acha que seria interessante. Nós temos hoje esse estudo, o mistério do Evangelho. Vamos fazer aí uma rede de amigos que gostam de estudar a Bíblia Sagrada, tá bem? Bom, no estudo de hoje, nós vamos nos concentrar em Efésios capítulo 3. E nós temos aqui 3 temas principais. Vejam eles. Primeiro, a oração de Paulo e o seu ideal para a igreja era vê-la como a nova humanidade, incluindo os gentios. Ah, uma nova humanidade. Uma humanidade cristã que cria em Jesus Cristo. Esse era o anelo de Paulo. E ele saía por esse mundão afora, né, na sua época, né? Saía a pé, de barco, no que desse, para pregar o Evangelho. A segunda, a inclusão dos gentios era o grande mistério e a surpresa de Deus para a humanidade, especialmente para os judeus, que achavam que eles eram uma nação santa, separada, né, exclusiva, né? E realmente eram, mas falharam em levar essa mensagem a toda a humanidade. E o terceiro ponto, por causa da inclusão dos gentios e, portanto, de toda a humanidade no plano da salvação, a igreja se tornou a demonstração da sabedoria, do amor, do poder e da glória de Deus, tanto na terra quanto em todo o universo. Então, esses são os 3 temas que temos para hoje. Vamos estudar especialmente o capítulo 3. E eu gostaria de, antes de iniciar, como sempre fazemos, vamos orar. Querido Pai Celestial, louvamos o seu nome nesse momento porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos pela salvação, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Querido Jesus, obrigado por seu sacrifício na cruz e por isso podemos e pedimos o perdão pelos nossos pecados. Divino Espírito Santo, abra nossa mente nesse momento para a compreensão dos mistérios de tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar por aquele que é considerado o verso principal, o verso áureo, o verso de ouro, o verso para memorizar. Efésios capítulo 3, verso 20 e 21. Vejam só, abra sua Bíblia aí. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Na verdade, esse tema já foi mencionado em estudos anteriores aqui do nosso guia de estudo, né? Por isso, se você não assistiu os estudos anteriores, volte lá. Acesse o nosso canal, o canal Chegou a Hora, e busque as lições anteriores que falam sobre Efésios. Já tem 5 lá arquivadas, estamos para a nossa 6ª, e assim a compreensão do livro de Efésios fica um pouco mais fácil. Nós já vimos aqui que os judeus se consideravam um povo separado, um povo único, porque eles foram escolhidos por Deus. Eles eram um povo especial de Deus. E eles achavam que o restante da humanidade, os gentios, estavam perdidos, né? Sem Deus. E nós vimos que, na verdade, os judeus também foram se distanciando daquilo que realmente agradava a Deus, criaram uma série de leis baseadas em sua tradição,
e não na palavra de Deus, e não na palavra dos profetas. E no fim das contas estavam fazendo a mesma coisa que os gentios. Acreditavam na salvação pelas obras e não a salvação pela fé. E Paulo descobriu que não era assim. Jesus veio, derrubou o muro que separava os judeus dos gentios, vimos isso na lição passada. Toda a humanidade agora estava em pé de igualdade na questão de salvação. E para ele, e provavelmente para os judeus e para os gentios, isso era um grande mistério, que a lição chama, e ele também, de o mistério do Evangelho. E agora aqui, Paulo inicia o capítulo 3 do livro de Efésios, orando para que judeus e gentios, e claro, nós, olhássemos com carinho o sacrifício de Jesus na cruz, entendêssemos o que ele fez, fôssemos guiados e transformados por essa visão da cruz, do sacrifício de Jesus em prol dos judeus, de toda a humanidade, por mim, por você. E nós vamos tentar, em nosso estudo de hoje, analisar um pouco e entender esse mistério de como é que Deus inclui judeus, gentios, toda a humanidade em seu plano de salvação aqui em sua igreja, aqui na Terra. Bom, a primeira parte inicial aqui tem como título O Apóstolo dos Gentios Aprisionado. O Apóstolo dos Gentios Aprisionado. Paulo, na verdade, foi para a prisão várias vezes, várias ocasiões. O livro de Atos, por exemplo, cita que ele foi preso em Filipe, ele foi preso em Jerusalém, ele foi preso em Cesareia e finalmente foi preso em Roma, E depois acabou sendo decapitado ali. E foi na prisão que Paulo escreveu aos Filipenses, aos Colossenses, provavelmente para Filemon e também aos Efésios. A tradição diz que uma das prisões em que o apóstolo ficou foi essa em Roma, a prisão Mamertina. Essa prisão se localizava no Fórum Romano, na Roma Antiga. Hoje a igreja de San Giuseppe dei Falegnani está construída acima da prisão. Se acredita que nesse local, tanto Paulo como Pedro estiveram presos no fim de sua vida. A prisão foi construída por volta do ano 640 a 616 a.C. E a prisão Mamertina é composta de uma sala superior e uma sala inferior. E embora seja um lugar deprimente e de sofrimento, podemos imaginar que mesmo aqui, Paulo se sentia ao lado de Cristo, pois ele se identificou como prisioneiro de Cristo. E ele inicia o capítulo 3 da seguinte maneira. Vejam só Efésios 3, capítulo 1. Efésios 3, verso 1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Prisioneiro de Jesus Cristo por vós. É muito fácil você estar do lado de Deus quando tudo está bem, Mas quando vem assim os momentos difíceis, problemáticos, uma doença, uma grande decepção, uma grande perda, ficar desempregado e não saber o que fazer, sentir-se solitário na velhice. E Paulo, ali na prisão, tinha consciência de que tudo isso fazia parte de um plano divino para ele também. E ele diz que agora ele estava sofrendo em favor dos gentios, e o que parecia ser uma fonte de vergonha, ao ver dele, era uma grande honra. Olhe que impressionante o pensamento de Paulo. E o livro Caminho a Cristo, nas páginas 122 e 124, diz assim: não é da vontade de Deus que seu povo ande curvado pelo peso das preocupações. Apesar disso, o Senhor não nos engana. Ele não nos diz, não tenham medo, pois não existe perigo algum em seu caminho. Ele sabe que há provações e perigos. E é sincero conosco.
não propõe tirar seu povo de um mundo de pecado e maldade, mas indica-lhe um refúgio infalível. Sua oração pelos discípulos foi: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Em João 17, verso 15. No mundo, diz Jesus, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo, diz ele em João capítulo 16, verso 33. Por isso, se você está passando por um momento difícil, siga o exemplo de Paulo e se apegue a Jesus Cristo. Com Cristo, será muito mais suave a nossa passagem por esse mundo dominado pelo mal, pelas influências satânicas, pelas forças dominadoras deste planeta, como diz o apóstolo Paulo. Vamos nos apegar a Jesus Cristo. Ele é a nossa força. A próxima parte tem como título O Antigo Mistério do Evangelho. O Antigo Mistério do Evangelho. Eu quero ler com vocês os 6 primeiros versos de Efésios capítulo 3, na versão A Mensagem. E vamos ver o que é que Paulo queria dizer com esse mistério do Evangelho, ou antigo mistério do Evangelho. Vamos ler. É por isso que eu, Paulo, estou preso por causa de Cristo, depois de assumir a responsabilidade por vocês que não são judeus. Creio que vocês sabem do que me foi confiado no plano que Deus tem de incluir todos. Garanto que tudo que comuniquei a vocês de forma resumida me foi dada pelo próprio Deus. Quando lerem o que escrevi, entenderão por vocês mesmos o mistério de Cristo, que nenhum dos seus antepassados entendeu. Foi só agora que o Espírito de Deus deixou tudo claro, por meio dos santos apóstolos e profetas dessa nova ordem. O mistério era o seguinte: tanto o povo que nunca ouviram falar de Deus, as nações pagãs, quanto os que ouviram falar dele a vida inteira, os judeus, estão na mesma posição diante de Deus. Eles receberam a mesma oferta, a mesma ajuda, as mesmas promessas em Cristo Jesus. A mensagem é acessível a todos e acolhe todas as pessoas em toda parte. Então, o que Paulo está falando é que o mistério foi revelado a ele. E ele chama esse mistério o mistério de Cristo. Essa revelação não era exclusiva dele, mas dos apóstolos, dos profetas. Eles já tinham essa revelação. E esse mistério que estava assim escondido, agora se tornou conhecido e Paulo fala agora abertamente. Vejam o verso 6. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E a lição ainda diz o seguinte aqui, que Paulo era apaixonado pelo Evangelho e especialmente pela forma como é expresso na igreja, a qual é composta de judeus e gentios. Esses dois grupos se tornaram os blocos de construção da nova comunidade de Deus, seu novo estilo de humanidade, a igreja. Eles foram transformados de inimigos para co-herdeiros, unidos no mesmo corpo, o corpo de Cristo, e coparticipantes da promessa do Evangelho, conforme Efésios capítulo 3, verso 6. Que maravilha, né? Paulo apaixonado pela igreja cristã, né? E ele agora revelando a eles esse mistério. Esses dois blocos, os judeus e o restante da humanidade, os gentios, juntos formando o povo de Deus remanescente nos últimos dias. E você? Você faz parte desse grupo também. Vamos para a nossa próxima parte, que tem como título A Igreja Reveladora da Sabedoria de Deus. A Igreja Reveladora da Sabedoria de Deus. Nós já vimos em estudos anteriores que Deus tinha um plano, na verdade Deus tem um plano para tirar esse mundo dessa situação caótica em que se encontra. Deus criou esse mundo perfeito, mas o pecado trouxe suas consequências. E hoje, 6.000 anos depois de criado, o mundo se aproxima de seu fim. Estamos vivendo no fim deste plano divino, o plano da redenção.
O livro do Apocalipse deixa claro que o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Como é que ele sabe? Através das profecias da Bíblia Sagrada, ele tem uma ideia que estamos vivendo no fim, assim como nós também temos, né? Mas a Bíblia também mostra o glorioso final deste plano. O final é glorioso porque é a volta de Jesus, é o milênio no céu, é a vida eterna, é uma terra renovada, é uma coisa impressionante. É você salvo vivendo com Jesus, vivendo com Deus, na presença dos anjos e do Espírito Santo. E esse plano de Deus envolve todas as pessoas em todas as épocas. E felizmente incluía a Saulo. Sim, porque depois ele se transformou em Paulo. Ele foi transformado, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. E aqui em Efésios capítulo 3, dos versos 7 a 17, ele mostra o que ele pensava dele mesmo. O pensamento dele nem sempre era muito legal, viu? Mas ele mostrava o pensamento dele e de sua participação na divulgação do Evangelho. Eu gostaria de ler também na versão A Mensagem, capítulo 3, versos 7 a 12. Diz assim: "E é para isso que dedico a minha vida, ajudar todos a entender a mensagem e a responder a seu apelo. Sob o pleno cuidado de Deus, ela me foi dada como um presente, uma grata surpresa. Quando chegou o momento de apresentar a mensagem aos que nada sabem sobre Deus, eu era o menos qualificado de todos os cristãos, e Deus me deu esse privilégio. Mas estejam certos de que não foi por causa da minha capacidade. Por isso aqui estou eu pregando e escrevendo a respeito de temas que estão além da minha capacidade, as riquezas insondáveis de Cristo e a sua graça generosa. Minha tarefa é tornar público tudo isso, contar o que Deus, o Criador de todas as coisas, tem feito nos bastidores, por meio de gente que segue Jesus como vocês reunida nas igrejas. O extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e comentado até mesmo entre os anjos. Tudo está acontecendo conforme o plano de Deus executado em Cristo Jesus. Quando confiamos nele, temos liberdade para dizer o que deve ser dito e ousadia para ir aonde for preciso. Então, não permitam que as lutas que estou enfrentando por causa de vocês os desanimem. Coragem! Vejam que interessante o que Paulo fala aqui, né? Ele fala assim ao coração daqueles gentios e fala ao nosso coração também, né? Vocês não sentiram assim que Paulo falando para vocês? Eu sinto ele falando para mim, especialmente lendo na versão A Mensagem, né? Quero destacar alguns pontos aqui. Ele dizia, Paulo, dizia que ele era ministro pelo dom da graça de Deus, lá em Efésios 3, verso 7. Ele também dizia que ele se considerava o apóstolo divinamente nomeado, mas se considerava o menor de todos os apóstolos, em Efésios 3, verso 8. Porque ele veio depois, ele não teve a convivência com Jesus Cristo, ele perseguiu os cristãos, e foi numa viagem dessa, de perseguição aos cristãos, que Jesus o encontrou. Ele não estava procurando Jesus, Jesus o encontrou e o procurou e o escolheu. Jesus disse: "Esse é para mim um vaso escolhido." Foi Jesus que escolheu a Paulo. E ele também se diminui dizendo: "Nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo." Isso está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 9. E ele diz ainda que ele se vê como o menor de todos os santos, em Efésios 3, verso 8. E finalmente, ele se descreve como o pior ou o principal dos pecadores, em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Por que ele fala isso? Porque quando você começa a se aproximar de Jesus Cristo, aí você vê que você não é nada mesmo. Quando você se aproxima de Jesus e começa a ver a grandiosidade de Cristo, o Salvador do mundo, você percebe que você não é nada. E ele começou a perceber isso na sua vida. E ele louvava a Deus pelo que Deus fazia por ele. No livro Caminho a Cristo, Ellen White diz assim: "Quanto mais perto você estiver de Jesus, mais cheio de falta se sentirá a seus próprios olhos,
pois sua visão ficará mais clara e suas imperfeições serão vistas em amplo e distinto contraste com a natureza perfeita de Cristo. Percebo, quando você vai se aproximando de Cristo, você percebe quão distante você está. Mas você quer ficar. Ele é o modelo, esse é o alvo. E você prossegue. Aliás, Paulo dizia isso, né? Prossigo para o alvo, né? Então, vamos prosseguir para o alvo. E Paulo, ele tinha alguns pontos de visão muito interessantes com respeito a Israel e igreja. Por exemplo, Paulo via uma continuidade essencial entre Israel e a igreja. No Velho Testamento, as promessas, e no Novo Testamento, o cumprimento dessas promessas. Israel e igreja não são dois povos de Deus. Paulo vê a igreja composta por judeus e gentios. A igreja é o cumprimento da incrível promessa de Deus no Antigo Testamento. Olha que coisa impressionante, né? E Paulo usa a mesma ideia de continuidade de Israel e da igreja em termos de revelação. O plano de Deus é um, a sua revelação é uma e contínua, né? Vai indo. A igreja está edificada sobre os apóstolos e os profetas, de acordo com Efésios capítulo 2, verso 20. Mas ele também realça que a pedra angular era Jesus de Nazaré, como Cristo profetizado pelas Escrituras no Antigo Testamento, conforme ele diz em Efésios 2, verso 20. O Deus de Israel não é um Deus nacional só de Israel. Ele é o Deus de toda a terra, ele é o Criador e Redentor do mundo. Né? Vejam a visão de Paulo. Né? O Deus de Israel é o nosso Deus, é o Deus de toda a terra, é o seu Criador e o meu Criador. Continuando o nosso estudo, o próximo tópico tem como título Cristo habitando no coração. Cristo habitando no coração. Quando a gente estuda o livro de Efésios, que é o que estamos fazendo agora, e já estudamos o capítulo 1, a gente vê dos versos 16 a 19 Paulo orando. E agora, em Efésios, no capítulo 3, dos versos 14 e 19, ele ora de novo. Vamos fazer uma comparação entre essas duas orações de Paulo. Vejam, por exemplo, a oração de Paulo no capítulo 1, versos 16 a 19. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Percebam que são orações semelhantes, né? A do capítulo 1 e agora essa do capítulo 3. Ele celebra a abrangência do plano da salvação que envolve todas as coisas. Perceberam lá em Efésios capítulo 1, 9 e 10. E em todos os tempos, em Efésios 1, 21, ele disse que toda a família nos céus e na terra pertence a quem? Ao Pai, ao Criador. Sua família carrega o nome divino. Sim, a sua família, a minha família, carrega o nome de Deus.
Não carrega o nome de um macaco, não carrega o nome de um germezinho, não. Carrega o nome divino e tem a marca da sua propriedade, né? E Paulo ainda pede que Deus conceda aos crentes uma experiência abundante, marcada pela força interior mediante a presença do Espírito e a proximidade com Cristo. Que maravilha ter uma família enorme, uma família do universo, né? Uma família marcada pela presença do Espírito Santo, pela proximidade de Cristo, né? Deixe-me ler novamente para vocês essa oração do capítulo 3, dos versos 14 a 19, na versão A Mensagem. Veja que interessante. Minha resposta é ajoelhar-me na presença do Pai, o magnífico Pai dos céus e da terra. Não me canso de pedir que Ele os fortaleça pelo seu Espírito, não com força humana, mas com seu glorioso poder interior, para que Cristo viva em vocês, que convidam a entrar no coração. Peço a Ele que, cheios do amor, vocês sejam capazes de participar com os demais seguidores de Jesus da dimensão insondável do amor de Cristo. Experimentem a largura, testem seu comprimento, subam às alturas, vivam uma vida cheia da plenitude de Deus. Esse é o conselho de Paulo. Testem, vejam, experimentem, vivam o amor de Deus. Vamos para a nossa próxima parte, que tem como título Glória na Igreja e em Cristo. Glória na Igreja e em Cristo. Paulo concluiu esse relato de oração com uma doxologia, um breve e poético louvor a Deus. Está nos versos 20 e 21. Leiam comigo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, nessa oração de Efésios, no capítulo 3, Paulo encontra forças na extensão cósmica do cuidado do Pai. Embora o Pai esteja lá no centro do universo, Ele cuida de tudo e de todos, né? Em Efésios capítulo 3, 14 e 15. Ele também fala sobre a disponibilidade do Espírito Santo, que está disponível a você, está disponível a mim, está disponível àqueles que quiserem e aceitarem. Ele fala disso em Efésios capítulo 3, 16. Ele fala também da parceria com Cristo. Você, parceiro de Jesus Cristo, levando o Evangelho, transmitindo a mensagem, transmitindo a influência cristã onde você está. Efésios 3, verso 17. Nos versos 18 e 19, ele fala do amor imensurável de Cristo. Ele fala sobre a largura, comprimento, profundidade, mas é impossível você medir o amor de Jesus Cristo. E, finalmente, nos últimos versos, 20 e 21, ele louva, maravilhando-se da abundância do poder de Deus ofertado aos santos. Ele louva. O louvor, já falamos em algumas lições aqui, em alguns programas, sobre a importância do louvor, a importância de darmos graças, né? E nós temos um livro chamado Maravilhosa Graça, na página 323 diz assim: em tudo devemos mostrar a alegria do Senhor. Devemos louvar a Deus mais do que fazemos. As bênçãos recebidas em resposta à oração devem ser prontamente reconhecidas. Louvem de coração, alma e voz aquele que é a saúde para a sua enfermidade, seu Salvador e seu Deus. E a lição, então, diz assim: sempre que sentimos a pressão de problemas, tentações e dúvidas, podemos nos voltar para esse relato animado das orações de Paulo. O apóstolo em prisão eleva nosso olhar ao grande horizonte dos propósitos e da graça de Deus, lembrando-nos de que, sejam quais forem as circunstâncias atuais, somos participantes do plano final de Deus e seu poder age
em nós. Eu gostaria de ler essa parte final, essa doxologia de louvor de Paulo, nos versos 20 e 21, agora na versão A Mensagem. Veja que interessante. Vocês sabem muito bem que Deus pode fazer qualquer coisa, muito mais do que poderiam imaginar ou pedir nos seus sonhos. Quando Deus age, Ele nunca o faz de modo forçado, pois o seu agir em nós, por seu Espírito, acontece sempre de modo profundo e gentil dentro de nós. Por isso, glória a Deus na Igreja, glória a Deus no Messias Jesus, glória por todas as gerações, glória para todos sempre. Amém. Que bênçãos divinas recebemos a cada dia de Deus. Aliás, eu lhe pergunto, que bênçãos divinas são as mais valiosas para você? O que você acha que é mais importante? É o ar que respira? É a comida que Deus proporciona? É o seu trabalho? É a sua família? Quantas bênçãos Deus proporciona para você? Proporcionou, proporciona e ainda vai proporcionar. Então vamos louvar a Deus por essas bênçãos, né? Vamos orar. Querido Pai Celestial, louvamos o Teu nome porque nos deixaste a Bíblia Sagrada para nos instruir e nos dar esperança para o futuro. Louvamos a Ti por ter enviado a Jesus Cristo para morrer por nós e nos redimir. Te louvamos pelo Espírito Santo que nos dá sabedoria e nos guia pelo caminho do bem. Te agradecemos pelo dom da vida e porque nos dá a esperança da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Bom, estamos terminando o nosso programa de hoje, mas na próxima semana a gente volta de novo com o estudo número 7. E o título é O Corpo Unificado de Cristo. O Corpo Unificado de Cristo. E eu volto a pedir a você algo que não custa nada a você. Mas se você gosta dos nossos programas, se inscreva, ponha aí a sua curtida, o seu positivo, compartilhe, ative o sininho das notificações. É muito importante divulgar esse trabalho para que mais pessoas também assistam e que o Evangelho vá alcançando as pessoas, né? E eu convido vocês a assistirem outros vídeos aqui do canal Chegou a Hora, né? Tratam de profecia, sobre o tempo do fim, alguns assuntos muito interessantes. Eu espero que você faça parte dessa família do Chegou a Hora e assista os nossos programas. E que seja abençoado pela mensagem que ele contém. Bom, fiquem na paz do Senhor e que Deus os abençoe. Nos vemos em nosso próximo programa. Até lá.